O sentido é sempre de complicar um pouco mais a coisa. Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi publicado um projeto de lei de autoria do Executivo alterando várias regras do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. O projeto de lei 14.071 foi promulgado e, portanto, agora já é lei, mas só começa a valer a partir de abril de 2021. Já falamos sobre alguns aspectos dessa nova lei em outros vídeos. Ela é uma lei muito positiva para a liberdade em vários aspectos. Por exemplo, aumenta a validade da carteira de motorista para 10 anos, para quem tem entre 20 e 50 anos. Hoje você precisa renovar sua carteira de motorista a cada 5 anos, refazendo o exame de vista. Algo que faz muito pouco sentido, porque durante a vida jovem da pessoa, a vista cansada é muito rara. A perda de visão, com raríssimas exceções, acontece apenas a partir dos 50 anos. No final, o processo de renovação da carteira acaba virando hoje apenas uma mina de ouro para o Detran e para médicos associados, uma dor de cabeça para o indivíduo que acaba perdendo um dia inteiro, na melhor das hipóteses, para fazer tal renovação, e o resultado prático final disso é nenhum. Então, nesse caso, tivemos uma pequena vitória do indivíduo, a bota do Estado apertando um pouco menos no pescoço da sociedade. O número de pontos para suspensão da carteira de motorista também aumentou, novamente diminuindo o achaque governamental nesse ponto. Antes, se você somasse 20 pontos, tinha a carteira suspensa por 1 ano. Agora, o limite é 40 pontos se forem só infrações leves ou médias, 30 pontos se houver uma infração grave e continua nos 20 se houverem 2 infrações graves ou mais. Novamente, pequena liberação, pouca coisa, mas como sempre é bom caminhar no sentido de mais liberdade. O projeto inclui também algumas alterações na lei do uso do farol durante o dia. Já falamos sobre a besteira que é esse tipo de lei, como todo o resto do Código de Trânsito Brasileiro, feito exclusivamente para arrecadar dinheiro para o Estado, não trazendo absolutamente nenhum retorno para a sociedade. Mas vamos entender. O artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, que antes exigia farol baixo em qualquer estrada fora do perímetro urbano, agora só requer isso em rodovias de pista simples. Portanto, você não precisa mais usar o farol baixo durante o dia em rodovias de pista dupla, como por exemplo a Via Dutra aqui entre Rio e São Paulo. Além disso, os carros mais novos já saem da concessionária com a chamada luz de rodagem diurna. Isso é uma outra luz totalmente diferente do farol, independente do farol, que liga assim que você liga o carro, ou seja, sequer você tem a opção de desligar essa luz. No que você liga o carro, essa luz já liga também. Carros que disponham desse tipo de iluminação estão dispensados de acender o farol baixo a partir de abril de 2021. De novo, o mundo ideal seria acabar com essa lei idiota, mas uma liberação um pouco maior já é alguma coisa. De qualquer forma, como existem várias condicionantes, caso seu carro não tenha a luz de rodagem diurna, é melhor continuar a usar o farol baixo o tempo todo para evitar qualquer risco. Poderia ter sido melhor, sabia? Originalmente, a lei, quando foi proposta por Bolsonaro, também removia a punição de multa em caso de não cumprimento desse artigo 40, lá no artigo 250, que define a punição para quem desrespeita isso. Caso você não cumprisse a determinação de manter o farol baixo, haveria apenas a pontuação na carteira, não haveria multa. Porém, isso foi vetado pelo Congresso porque, afinal, significa menos dinheiro para os políticos comprarem lagosta. Não dá para deixar passar isso, não é mesmo, Nhonho? No final das contas, apesar disso, o resultado final é positivo para a liberdade. Sempre dá para comemorar uma pequena melhora, mas ainda estamos muito longe do ideal, que é remover completamente legislação de trânsito coercitiva e deixar as regras de trânsito na mão dos efetivamente responsáveis, os donos das ruas, estradas e outras vias. Hoje, mesmo com essa lei, você continua tendo 1 milhão de obrigações e regras aleatórias se quiser guiar seu carro em qualquer lugar. O custo de ter um carro no Brasil só aumenta com isso. Não tenha dúvida que agora que os carros novos são obrigados a sair da concessionária com a tal luz de rodagem diurna, você está pagando um pouco mais caro por eles. O custo disso tudo sai do seu bolso sempre, nunca é uma boa ação do governo. Então, do ponto de vista do governo coercitivo, ele vai sempre querer aumentar tais leis para ganhar mais dinheiro com multa, mesmo que a redução de risco no final das contas seja mínima. Pessoas que usam carro não têm alternativa. Num
país em que existam estradas e ruas privadas com suas leis privadas aplicando apenas ali, elas podem definir tais regras e tais regras serão reguladas pelo livre mercado. Ruas e estradas que tenham leis privadas muito rigorosas, inclusive leis aleatórias como as que temos hoje, simplesmente vão deixar de ser usadas em favor de ruas e estradas que tenham menos leis, que tenham leis menos draconianas, gerando um incentivo para o proprietário daquela estrada, daquela rua, de simplificar tais leis. Ruas e estradas, por outro lado, que não tenham lei alguma, também vão ser recusadas, porque ninguém quer arriscar sua vida andando numa terra sem lei. Dessa forma, o mercado caminha para um conjunto sistemático, simples, não excessivo de leis, porém adequadas a manter um nível adequado de segurança. Leis absurdas que reduzem quase nada o risco e custam uma fortuna acabam não sendo viáveis nesse caso, ao passo que hoje, como o governo não tem competição, isso é viável. Sim, eu tenho certeza absoluta que para cada lei idiota promulgada pelo governo restringindo a sua liberdade, inventando novas multas, o burocrata do governo vai te apresentar vários estudos dizendo que tal medida reduz em X% o número de acidentes e, portanto, veja, você está sendo extorquido, mas é uma coisa boa porque está salvando vidas. O que ele não vai te dizer é que tais pesquisas têm um monte de condições e limitações. Em última análise, é tudo estatística, de forma que ele poderia igualmente ter escolhido um outro conjunto de pesquisas que diz exatamente o contrário. Lembra, estatística é algo que funciona muito bem, é ciência pura, mas não pode ser usada para estudar a ação humana, porque sempre vai ser alvo de interesse de quem faz a pesquisa, ou de quem divulga a pesquisa. Sempre tem pesquisa para todos os lados quando se trata de ação humana. O burocrata simplesmente escolhe para divulgar aquelas que convém a ele, sempre, curiosamente, para aumentar o poder do Estado e diminuir a liberdade do indivíduo. É ciência, meus caros, muita ciência, ciência para caralho. Do ponto de vista libertário, o livre mercado é a única maneira de ter verdadeiros freios e contrapesos, já que os freios e contrapesos que são propostos na ideia da República claramente não funcionam. Evitar que legisladores legislem em excesso para arrecadar mais dinheiro para o governo simplesmente não tem freio nenhum, porque é interesse de todo o governo. Leis privadas, ao invés de leis públicas, garantem que elas sim terão que obedecer ao limite do razoável. A ausência delas não traz convivência pacífica, então tem que haver alguma lei, mas nunca haverá excesso de leis, posto que isso também não é interesse da sociedade. É só interesse do governo. Essas alterações do Código de Trânsito são um raro exemplo de medida no sentido correto, no sentido de diminuir o governo e aumentar a liberdade do indivíduo. Não se acostume, isso foi só um soluço, o Estado sempre se vira contra isso e pode ter certeza que isso vai ser mudado mais dia menos dia. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!